A cultura informa, opinião. Ele está chegando com os comentários, análise social de hoje. Professor Carlos Silva. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é No Fundo do Poço. Vamos ao comentário. Primeiro, desculpem, porque eu fui a uma confraternização de uma amiga ontem e a gente se excedeu um pouco. Não só na fala, como também em alguma coisa que bebemos. Mas tudo bem. Ocorre o seguinte, nesse atual momento, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, nós não estamos mais discutindo o Brasil. Nós só estamos discutindo eleições, não é? Ou seja, estão discutindo a política brasileira e ninguém está discutindo a real situação do Brasil. As coisas estão acontecendo e a exploração sobre a pandemia, sobre as eleições, estão ofuscando o que realmente está acontecendo no Brasil. E acontecendo de maneira extremamente trágica. Para vocês terem uma ideia, existe o programa 1 milhão de cisterna que foi criado em 2003. Né? Esse programa ele tinha uma representatividade nos conselhos para que fosse definido quem deveria receber as cisternas. A presença da sociedade civil era 70% e 30% a representação política, né? Ou seja, dos órgãos municipais, aliás, oficiais. Ocorre que isso está deixando de lado. Eles estão condicionando a entrega dessas cisternas a situações políticas, não é? E a questão de verbas parlamentares. Para se ter uma ideia, nós já estamos com um déficit de mais de 100, aliás, mais de 350 unidades só no semiárido. A ideia, o orçamento para esse programa era de 63 milhões, caiu para 32 milhões. Um programa que teve prêmio, que foi premiado pela ONU para a questão da política do futuro e combate à desertificação, principalmente no semiárido. Então esse programa tão importante para a comunidade do semiárido, ele está sendo usado exatamente de maneira política. Ou seja, todo o critério que se tinha de conselhos para escolher qual comunidade seria construída a cisterna, e quando essa comunidade era escolhida, era uma festa, tinha momentos, almoço, as pessoas se envolviam, inclusive a cisterna é construída por pessoas da localidade, e aí esse programa está sendo usado politicamente. Por isso que está se trabalhando a questão politiqueira no Brasil. Ou seja, um programa que tinha apenas um formato de execução baseado no direito humano, no direito social, sem a presença efetiva de quem indicasse onde a cisterna deveria ser construída ou não. Então, isso é o que está acontecendo no Brasil com relação a esse tão importante programa chamado 1 milhão de cisternas. E outro ponto muito mais sério para se ter ideia de como nós estamos passando, sendo embriagado por notícias que ela não provocam a reflexão com o que está acontecendo no Brasil. Agora mesmo em Pernambuco, o governo brasileiro está querendo fazer um acordo comercial com os países asiáticos, principalmente a Coreia do Sul, a Indonésia e o Afeganistão, para retirar a taxa de importação de confecção, que é de 35%. Ora, se você tem uma taxa de importação, o que é que ocorre? Esse produto é importado para o Brasil, mas em compensação ele vai ter dificuldade de concorrer com o mercado. Então nós, de certa maneira, privilegiamos o nosso fabricante, o nosso industrial, o nosso comerciante. Né? Mas no momento que você tira a taxa, claro que a lógica comercial desses caras é muito maior. Para se ter uma ideia, segundo as pessoas dessa classe, né, de empreendimentos, pode ocorrer uma queda de 6,1 bilhões de reais sobre o PIB. E um detalhe, são 260 mil trabalhadores direto na confecção e na comercialização das indústrias de vestuário. De cara,
seria colocado extinto 50 mil postos de trabalho. Então veja que coisa, eu estou me referindo até à própria Sulanca em si. Então o governo tem tirado, o governo federal, taxas de importação. Essa taxa, a retirada dessa taxa faz com que os países de fora possam fabricar e possam vender, e nós impedimos que o mercado interno possa de maneira mais competitiva concorrer com o mercado que está isento de taxas de importação. Então veja, duas situações extremamente necessárias para ser discutida, e nós estamos observando na grande mídia, em geral, que o assunto fica simplesmente em torno das eleições de 2022, que já começaram, se estão fazendo propaganda aí, estão fazendo comício, estão passando por cima de tudo que é lei, por tudo que é ética. Para você ter ideia, nós temos um juiz que é candidato a presidente da República. Só que um grande detalhe, é uma cara de pau absurda. Sabe por quê? Porque o juiz Sérgio Moro, ele foi graduado em 1995, mas ele já atuou como juiz em 1996. Ora, a nossa Constituição Federal, no seu artigo 93, inciso 1, diz o seguinte: o juiz, para ser, depois de concursado, lógico, e tendo bacharelado em direito, lógico, ele só vai atuar como juiz com, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica. Então não merece confiança. Então é desonesto. Então é enganar. E o pior, todas as pessoas que estão ao redor e a mídia não explora essa ilegalidade constitucional. Então o Brasil está discutindo política, não está discutindo o Brasil. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Mensagem aqui no WhatsApp do Índia Gagiani, está dizendo: boa tarde a todos, estamos em João Pessoa, renegado ser militar, advogado, médico, delegado de polícia. Professor igual o senhor, motorista igual a mim. Eu quero ser renegado com essas profissões e não apoiar políticos corruptos, cacique corrupto, com sua ONG que comprou uma mansão em Paris, ou 11 milhões de euros. Mensagem aqui do Índio Agagiani. Índio Agagiani, aproveite desse fim de ano de 2021 e faça a seguinte reflexão. Observe o tempo em que você, como ouvinte, que tem dado boa audiência à Rádio Cultura, não é? E tem colocado colocações que nos faz aproveitar o momento para transferir informações, faça uma reflexão. Você nunca disse assim no microfone: eu estou agora aqui no Aldeia dos Índios, onde estamos tentando buscar condições de sobrevivência. Você só diz que está em quartel. Você já ouviu falar no plano de integração nacional criado pelo governo Castelo Branco? Estude, leia. Esse plano, ele assassinou índios e a coletividade, perseguiu, criminalizou, tá certo? Prisão, torturou lideranças indígenas que lutavam por seus territórios ou que tivessem comportamento considerado inadequado frente à política de desenvolvimento do governo na época. Então pense direitinho. Você diz Índio Agagiani, mas você tem que tirar o índio, você tem que colocar aqui quem fala é o soldado Agagiani, porque você nunca falou sobre estar numa aldeia, estar no meio dos índios. Você só está nos quartéis. Mandar um abraço para o Antônio Marinho assistindo a gente. Tem também aqui o José Guilherme Lira. Cadê aqui? Deixa-me ver aqui, perguntando aqui se a propaganda eleitoral antecipada gratuita já começou. Tem também aqui Maria Luciene acompanhando a gente. Enfim, são muitas participações aqui pelo nosso Facebook da Rádio Cultura. E também tem as mensagens aqui acerca, não é? Tem também as mensagens que estão vindo para o nosso WhatsApp. Em relação à questão da propaganda eleitoral, importante dizer que o pessoal pode se declarar pré-candidato, não é, André? Isso. E também professor, só não pode pedir o voto explicitamente, né? Não, o que eu me refiro
é a exploração, como se estivéssemos vivenciando 6 meses antes do pleito. Essa é a questão. Isso faz com que se ofusque os reais problemas do Brasil. É natural ter eleição. As pessoas fazem política 24 horas por dia, desde o começo de janeiro. Mas nós estamos antecipando mesmo 3 anos, 3 anos e 6 meses, só a questão da candidatura. Nós estamos esquecendo exatamente os problemas do Brasil. Está aí a prova da cisterna e a prova desse vestuário, dessa queda de taxação, que nós não estamos observando isso sendo discutido, principalmente pelo setor da Solanca. Aqui a mensagem do Jorge do Agreste de Pau Santo. Professor, enquanto ele tira o imposto para esse pessoal vir vender no Brasil, a gente fica comprando o mesmo tecido deles e pagando imposto e tendo concorrência ilegal. E aí? Ainda vai prejudicar os 9 estados nordestinos porque é quem mais mexe com confecção. Pois é, ilegal e desleal. Aí depois reclamam da China. Gente, se a China tiver brecha comercial, ela toma conta do mundo. E é assim que funciona o capitalismo. É assim que funciona o comércio exterior. É assim que funciona. Então é preciso proteger nosso nicho comercial. Claro que trabalhar importação, mas reduzir 0 taxa é penalizar os nossos comerciantes e nossos industriais. Mensagem do Paulo Roberto. Boa tarde, professor Carlos. É muita cara de pau. Um juizeco faz aquela encenação toda, agora vem como salvador da pátria e ainda lança um livro. Coitado. Olha, eu vi uma declaração do ministro do STF, Mendes, esqueci o primeiro nome, aonde perguntaram a ele o que ele achava do juiz. Ele disse que ele deveria Gilmar Mendes. Mais. E eu também acho que ele deveria estudar mais. Eu acho muito delicado uma pessoa contrariar todos os princípios constitucionais de uma nação e se colocar à disposição para governá-la. É muita cara de pau. Pior é quem está dando esse apoio a ele. Mandar um abraço para Iraci Diniz, assistindo a gente pelo Facebook da Rádio Cultura do Nordeste. Tem também aqui o Nezinho, assistindo também aqui a gente e mandando aqui o seu boa tarde. Obrigado a vocês pela audiência. Abraçar também a Fátima, que é a mãe do João Paulo Andrade. Fátima e João Paulo Andrade, ouvindo toda a programação da Rádio Cultura, do CGN, Nova Manhã, Cultura Informa e por aí vai. A gente agradece a audiência. O Ellison está dizendo: boa tarde a todos os comunicadores e ouvintes da Rádio Cultura. Sérgio Moro é a expressão maior do cinismo e da covardia. Prendeu Lula, traiu Bolsonaro e, como se não bastasse ainda, quer ser presidente da República, sem possuir o mínimo de experiência em administração pública. Esse sujeito seria uma catástrofe generalizada. Que Deus livre o Brasil desse tipo de gente. Veja, essa contribuição do ouvinte é muito interessante. Eu só quero fazer pontuar uma situação. Não se iluda. Moro está com Bolsonaro. Isso é uma dissidência para buscar captação de votos. Somente. O projeto é o mesmo. Para o povo, eles estão separados. Pode ter certeza, na política eles estão bem juntinhos. Mensagem aqui do Matheus Batista. Professor, o país está em recessão e Bolsonaro mentindo para onde vai. O povo passando fome. Na hora de o povo dar o troco, o povo dar o troco, fazer ele cair para menos de 10% nas pesquisas e Lula subir para 60%. Matheus Loteamento Santana em Bezerros. Veja, eu acho que a questão das pesquisas, nós temos que levar em consideração que não é um instituto de pesquisa, praticamente são todos. E são institutos privados, comerciais. No caso do XP Investimento, por exemplo, do IPESP, não são entidades públicas, são entidades ligadas ao mercado. Então, essa é uma questão. Agora, com relação à eleição, pode ter certeza, o pior adversário de Bolsonaro é ele. Quanto mais ele falar, mais ele vai cair na pesquisa. Mensagem aqui do Doido da Oficina. Boa tarde, aqui é o Doido da Oficina do Cedro. Professor, votar em Sérgio Moro é jogar o voto fora. Tô fora. Lula da Silva é o melhor presidente do Brasil.
meu povo vota Lula. Quando esse nosso ouvinte faz essa contribuição, existem algumas pessoas, a mídia, que geralmente faz a colocação de torcedor, querendo pejorativar, tirar do torcedor a sua condição cognitiva, a sua inteligência quando ele tem uma posição. Ninguém é torcedor por acaso. Ora, o torcedor é que sustenta a religião, que sustenta os grandes clubes de futebol. Os comentaristas, em regra, claro que tem exceção de futebol, costumam transferir para o torcedor, quando ele comenta, uma certa inferioridade para não ofuscar as suas colocações, às vezes infantis. Então, quando se coloca a ideia de que alguém se coloca nessa posição e o chama de torcedor, não. No mínimo, é uma pessoa que tem convicção e não tem medo de declarar em quem vai votar. Então, é preciso observar com cuidado, porque todos somos torcedores. Torcemos pela saúde, por um grande artista, por uma boa música, por um clube de futebol, por alguém que tem nosso reconhecimento pelo valor que isso colocou na sociedade. Então, ser torcedor, todos nós somos. Mandar um abraço para o Igor Mendes, também assistindo a gente pelo Facebook, André. Mensagem aqui de Neiran Mota, está dizendo: professor, mostre uma pesquisa que dizia que Bolsonaro seria presidente. Ainda acredita em pesquisa? É Bolsonaro 2022. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falava para alguns amigos assim: acredite, Bolsonaro vai perder, mas eu tinha certeza que ele ganharia. Eu apenas não queria que aquela pessoa começasse a ficar triste antes do pleito. Mas não se iluda, Bolsonaro estava fechado para ganhar. Não tinha ninguém que tirasse Bolsonaro da presidência, porque a Arapuca estava armada, porque o sistema estava armado. Está provado aí. Lula passou 580 dias na cadeia, na federal, foi solto e inocentado. E agora Bolsonaro está amigo, alguém que foi preso e condenado, não foi inocentado. Tem mais ouvinte por aqui acompanhando a gente, então muito boa tarde a vocês, muito obrigado pela audiência, o pessoal também de Riacho das Almas mandando mensagem aqui. Deixa eu mandar um abraço à nossa colega comunicadora Núbia Silva, que deixou boa tarde pra gente, parabenizando também aqui pelo programa. Muito obrigado, Núbia, forte abraço pra você. Deixa eu fazer um registro muito importante. Eu acho que parabenizar Riacho das Almas pela escola Herê Manuel Bacelar, que tem evoluído muito com a gestão da gestora Sueli Maria de Lima e também pela coordenação de Adriana Gomes. Então tem se evoluído muito a questão física, a questão ambiental e a questão organizacional. Professor Carlos Silva, a gente agradece a sua participação nesta segunda-feira, deseja boa tarde e até quarta. André, me permita somente agradecer a nossa amiga Sônia Gervásio, uma poetisa de cordel, cordelista, que nos convidou ontem para uma confraternização na sua residência. Foi muito interessante, onde ela mostrou um cordel feito em homenagem ao irmão dela. Nós estivemos presentes e foi muito interessante. Um abraço, André Santiago, um abraço, Dido Montenegro, e um abraço, ouvintes do Cultura e Forma.